Pensão socioafetiva. Meu nome é Pietro, eu sou advogado. Eu vou falar para vocês nesse vídeo tudo sobre o assunto. Eu fiz um roteiro, então vai ser algo bem resumido, mas bem completo num curto vídeo. Será que é isso mesmo que está tão em alta aí, que o pessoal está falando no YouTube? Ah, não se relacione com uma mulher, com filhos, você terá que pagar pensão para esses filhos que não são seus. Será que é assim? Será que é uma coisa tão banal mesmo? Bom, primeiramente vamos falar sobre paternidade biológica, que é o que todo mundo, é a regra geral, né? Que é uma paternidade decorrente de um vínculo, DNA, genética, né? Que quando um pai tem um filho, aí nasce obrigações, né? Obrigação, direitos, obrigação de pagar pensão caso se separe, mora em outro lugar, o direito à sucessão, quando o pai morre, o filho tem direito à herança, a obrigação da educação, do convívio, do cuidado e o que todo mundo sabe. Já a paternidade socioafetiva, ela advém não de um vínculo genético, mas de um laço de afeto e responsabilidade pré-existente. Mas ela gera os mesmos direitos e obrigações da paternidade biológica. Então, o direito brasileiro e a jurisprudência, que é o que importa também, aceita que pai não é só quem gera, pai também é quem cria. Mas calma que tem requisitos que a gente vai falar, o negócio não é tão simples nem banal. Para gerar esse vínculo tem que educar, sustentar, a criança tem que reconhecer como pai. Não é meramente um homem estar se relacionando com uma mulher, ocasionalmente ela tem filhos e cuidado, ele vai ter que pagar a pensão. Não, esse é um entendimento que está sendo divulgado aí. As pessoas, como têm um conhecimento superficial do assunto, acabam acreditando nisso. Para caracterizar, precisa ter afetividade, estabilidade, tem que ser uma coisa estável. Tem que ter uma convivência onde o pai e o filho eles se comportam como pai e filho. É aquela criança aqui no bairro, o pai passeia de mão dada, leva para brincar no parque, leva para comprar comida, leva para a escola, leva para o hospital. Ele tem uma posse de estado do filho. Esse termo aí, posse de estado do filho, que é um nome meio estranho, é bem do direito civil, é como a jurisprudência caracteriza. Então, no meio em que ele vive, tem que ter essa convivência pública e reiterada. Não é um pai que vai, namora com a mãe do menino na casa dele e depois vai viver a vida dele em outro lugar e não tem nenhum vínculo com aquela criança. Tem juízes mais sensatos que falam que para caracterizar tem que ter a vontade do pai. Ele fala assim, ó, deve ter a vontade mútua, tanto do filho de ter aquele reconhecimento, quanto do pai de ter o reconhecimento. Que o judiciário ele não pode impor a criação, a formalização desse vínculo. Bom, quanto tempo que leva para caracterizar essa estabilidade, essa duração? Não tem uma regra, mas vamos colocar aí algo em torno de 3 anos. O vínculo consolidado, como eu falei, a criança tem que ver como pai. Você imagina assim, uma mãe que estava com a criança na barriga, o ex dela que fez o filho que gerou, né, de forma biológica, ele não comparecia. Ela teve um namorado da época que cuidou desde que a criança nasceu até fazer 7, 8 anos. Trocou fralda, levou no hospital, levou na escola, assinou a agenda da escola, colocou lá o nome como responsável pai, ou seja, uma coisa consolidada. A criança chamava de pai, não entendia que tinha outro pai ou ou aceitava que poderia ter 2 pais. E também a dependência financeira, né? O cara sempre sustentou, a justiça sempre coloca em primeiro lugar o que fala, né? O melhor interesse da criança. Então, entre reconhecer ou não reconhecer, se o cara sustentava a criança, ele não pode do dia para a noite deixar essa criança abandonada, entendeu? Se ela era dependente dele. Outra situação que gera dúvidas. E se essa criança tem um outro pai? Tem um primeiro pai, tem um pai biológico, esse pai existe, comparece, é ativo. Bom, mesmo assim pode caracterizar, olha, por incrível que pareça, pode caracterizar a paternidade e a pensão socioafetiva. Mas dificulta,
Porque, olha, já tem o pai comparece, não tem a dependência desse pai socioafetivo, tá? E como que prova, então, que essa relação socioafetiva? Até para saber como não caracterizar, né? Como eu falei, quando ele paga as despesas, ele tem contrato com o tio lá da perua. Tá em nome dele lá como responsável da criança. Ele assina documentos escolares e médicos. Entendeu? Tem que ter aí indicativos dessa relação de dependência. Afinal, deve haver uma responsabilidade socioafetiva mesmo. Não tem que ser essa coisa, namorou uma mãe que tem filho que gera uma pensão. Não é assim. Existe lá uma criança que depende, uma criança que não se autossustenta, teve uma criação do vínculo. Eu acho razoável mesmo que a justiça, quando tem de forma robusta, caracterizada essa relação, com todos os requisitos que eu falei, quase sempre vai ficar caracterizada a pensão socioafetiva se houver uma separação com a mãe e houver um pedido de alimentos pela criança em desfavor desse alimentante. Tá? Então o que fica afastado aqui é essa visão banal do instituto, tá? Que existe há muito tempo no Código Civil, na Constituição Federal, mas que está em alta agora com o avanço de conteúdos aí falando sobre assuntos masculinos. Tá? Espero que tenham gostado, se inscrevam, me ajudem aí, compartilha, comenta, tá? Que vai ter bastante conteúdo. Obrigado.